Pai do Senhor Jesus, irmãos. Vocês estão felizes não? Estão felizes? Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí para eu ver. Melhorou um pouquinho. Tem uns 2 ou 3 felizes aí. Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, último domingo de 2024. Eu tenho já nas 2 últimas semanas, nos últimos 10 dias, minha cabeça está borbulhando assim, acerca do ano de 2024. Foi um ano muito marcante nas nossas vidas. E eu não paro de fazer planos, não paro de buscar melhorias para que a versão de 2025 seja a versão do pastor Gerson, seja uma versão melhor. Agora, já parou para pensar quantas lutas nós enfrentamos em 2024? Quantos desafios, né, Geraldo? Quantos gigantes se levantaram? Quantas vezes você tentou avançar e não conseguiu? Agora você já parou para pensar quantas vitórias Deus te deu? Irmãos, esse louvor aqui fala muito comigo. Irmãos, estamos de pé. Quantas vitórias nós contemplamos? Quantos livramentos, e muitos deles nós nem percebemos. Quantos motivos para agradecer a Deus. Alguns casaram, né, Geraldo? Outros conseguiram emprego. Outros tiveram alegrias de se formar. Outros tiveram alegria de conhecer pessoas novas. Outros conseguiram se dedicar mais na obra de Deus. Quantas coisas boas você viveu em 2024. Irmãos, nós precisamos ser gratos. Eu não sei exatamente como foi o seu ano, mas eu afirmo isso, que você tem muitos motivos para ser grato a Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Segundo Reis 13, 14, versão Ara. E eu queria te dar um conselho, irmãos. Eu percebo que nem todos trazem Bíblia. Seria bom você trazer a Bíblia, nem que fosse no seu celular. Mas traga a sua Bíblia. Nós precisamos ser mais apegados à Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia que eu rabisco ela sempre, sabe? Aquela que tem o marca-texto lá, que tem a canetinha, que tem as anotações. É bom que você tenha a sua Bíblia, é bom que você... É bom não, você precisa ler sua Bíblia, você precisa orar, mas nós precisamos ter a Bíblia, a palavra de Deus, é claro, guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor, mas ter a nossa Bíblia sempre em mãos. Vamos lá, a partir do verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Verso 17 diz: e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Verso 18. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu quantas vezes? 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir,
Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Irmãos, estamos no final do ano, tempo de reflexão, tempo de refazer as metas, e eu quero te motivar a fazer suas metas para o ano de 2025. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que uma vez eu ouvi do apóstolo René. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Quem você quer ser, ou o que você quer conquistar em 2025? Então eu quero te dar já um motivo para você fazer suas metas. Eu conversei com o bispo rapidinho ali, foi algo que veio, creio que é de Deus, aqui antes de subir. Conversei com o bispo para nós, no culto da virada, trazemos as nossas metas, para nós orarmos especificamente. Vai ter um recipiente aqui para nós orarmos, colocarmos as nossas metas e orarmos especificamente por elas. Agora, a Bíblia diz, presta atenção no que eu vou te falar, que o nobre projeta as coisas nobres. Então seja nobre nas suas metas. Eu não estou falando para você estipular metas inalcançáveis. Eu estou te motivando a ter metas, e metas nobres. Então estipule metas na sua vida espiritual. Te aconselho a começar pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira, familiar, profissional, acadêmica. Trace metas. Você precisa saber onde você quer chegar. Essa história de que não tem meta, e quando bater a meta, dobra a meta, isso é coisa daquele povo lá que não tem o que fazer. Eu e você, nós temos metas. Nós sabemos onde queremos chegar, amém? E temos uma meta em comum. Vamos morar no céu juntos. Amém? Amém. Então nós temos que ter metas. Então, escreva suas metas, traga um papelzinho, nós vamos orar juntos aqui. Mas, nós precisamos ter metas, e você precisa saber onde quer chegar. Porque existem muitas pessoas que estão vegetando. Mas como assim, pastor? É como essa planta. Eu e a pastora fomos pegar esse negócio que eu não sei o nome, já está até murchando. Ali no... Esqueci o nome, falei com o bispo. Hã? Sítio Panorama. Foi a pastora de bicicletinha lá, e eu e ela trazendo, os carros passando, e eu e ela cheio de planta na bicicleta. Mas, irmãos, eu estava olhando hoje, que eu estava limpando o templo aqui, eu estava olhando para essa daqui. E ela está murchando. E talvez a gente já tire ela daqui. Que talvez já tenha cumprido o propósito dela aqui. Mas, irmãos, cresceu, ficou um tempo verdinha, está aqui. Só está se mexendo por causa do vento. Quantas pessoas, irmãos, estão como essa planta? Não têm perspectiva de futuro. Não se movimentam. Não projetam o futuro. E eu quero te motivar nessa noite a ter uma perspectiva. Como você vai estar, onde você vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 3 anos, daqui a 1 ano? Irmãos, vocês já pararam para observar que existem pessoas, eu conheço pessoas, eu tenho amigos que caminham comigo há mais de 30 anos, e quando eu olho para a vida dessas pessoas, elas estão lá naquele mesmo lugarzinho, fazendo as mesmas coisas, uma vida muito mediana, medíocre, muito na médiazinha ali, sabe? Fazendo arrozinho com feijão, sem perspectiva de futuro, não tem uma novidade de vida, não tem uma novidade na vida sentimental, no caso do casamento, na vida conjugal, não tem uma novidade, não tem um testemunho para dar, não tem uma conquista para compartilhar, não tem nada. As pessoas que, elas estão como essa plantinha, estão vegetando. Eu quero te motivar a se movimentar mais. Esses dias o bispo compartilhou algo comigo, eu acredito que vai falar isso no final, que nós precisamos contemplar milagres, e é verdade. Nós precisamos, irmãos, ser mais fervorosos e testemunhar o milagre de Deus. No último culto, nós vimos alguns milagres aqui. Tem 2 aqui. Tem 2 aqui. Tem 2 milagres aqui olhando para mim. Lohan e Guilherme, que tomaram a decisão por Jesus. São 2 milagres, irmãos. A Bíblia diz que há festa no céu, irmãos, nesse momento. Agora eu quero te falar, eu e você precisamos viver com perspectiva. E no texto que nós lemos, Eliseu estava doente. E o rei Jeoás foi visitar Eliseu e chorou muito. E ele declarou assim:
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei foi visitar o profeta que estava doente e morreu logo depois, vou falar disso. E ele começou a chorar e se lamentar. Ô profeta, ô Eliseu, está doente, meu filho. E agora? Irmãos, Eliseu, ele nos deixa muitas lições nesse texto. Eu quero compartilhar um pouco, algumas coisas que foram só 72 coisas que eu peguei aqui nesse texto. Até meia-noite eu termino, irmãos. 3 coisas que eu peguei nesse texto aqui, que mexeram muito comigo, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, é que nós precisamos estar sempre com a arma em punho. Preste atenção. Quando o rei chegou para Eliseu, Eliseu estava doente. Não tem nada de errado nisso. Ele foi visitar. Ele começou a se lamentar. Irmãos, o que Eliseu, no leito de morte, estava doente. E o texto diz que foi da doença que causou a morte dele. O que Eliseu falou para o rei, irmãos? Olha que interessante. Eu estava lendo esse texto antes de ontem, e isso mexeu muito comigo. No verso 14, pode botar o verso 14, por favor, Vanessa? Isso. Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha o que Eliseu fala para ele. Então ele disse a Eliseu: toma um arco e flecha. Para de se lamentar, meu irmão. E ele tomou o arco e flecha. Repare que Eliseu não deu continuidade àquele momento de lamento, de um possível lamento do rei. Eliseu imediatamente falou: pegue, tome o arco e flecha nas mãos. E o rei imediatamente tomou o arco e flecha nas mãos. Irmãos, eu estava pensando nisso. Todos nós queremos ter tempos de descanso, de lazer, não é? Amém, irmãos? Eu estava me lembrando hoje, meditando nesse texto, e nessa parte de estarmos sempre vigilantes, eu estava me lembrando, me recordando lá na nossa confraternização, que estavam jogando, ai meu Deus, baleado. Baleado, porque lá na minha terra chama queimado. Mas estavam jogando baleado. E eu não lembro quem foi, teve uma hora que alguém jogou a bola e ia falar assim: pegou você. A pessoa: não pegou não, não pegou. Irmãos, até numa brincadeira nós precisamos ficar atentos. Até no tempo de descanso: mas pastor, precisamos descansar. Descansar sim, baixar a guarda nunca. Precisamos estar alerta a todo instante, irmãos. Quantos crentes estão caindo porque confundem um tempo de descanso com um tempo onde não precisa se preocupar com nada? Vai nessa. Estávamos com os amigos lá de Campos, fomos a Trancoso com eles para passear, que o sonho dela era conhecer Trancoso. Teve um determinado momento que nós tivemos que mudar o ambiente que nós estávamos. Estávamos na praia, nos divertindo. Mas tivemos que mudar o ambiente. Não dava para ficar naquele lugar. Por vários motivos, que eu não vou entrar em detalhe aqui não. Mas por vários motivos, nós não podíamos ficar ali. E pegamos as nossas mochilas e fomos andando, fomos para outro lugar. Estávamos, pastor, num tempo de descanso. Por que não pode? Porque eu estou descansando, estou passeando, me divertindo. Mas eu preciso estar com a arma em punho. Eu preciso estar preparado o tempo todo para a batalha. Porque senão eu vou achar que tudo é normal. Não, tempo de descanso, então eu posso olhar para onde eu quero, fazer o que eu quero, na hora que eu quero, e depois, quando eu voltar a pegar a arma, não, irmãos, eu e você precisamos estar preparados o tempo todo, porque o nosso adversário não se cansa. Ele tenta o tempo todo me derrubar e te derrubar. É por isso que você precisa, você, irmã, tomar muito cuidado com as roupas que você usa na sua academia. É por isso, irmão, que você precisa tomar muito cuidado com as palavras que você fala e com o que você ouve. É por isso que nós precisamos tomar cuidado até com as nossas brincadeiras. Pastor, então agora eu não posso mais brincar, eu preciso ser sério. Não. Irmão, se tem alguém que gosta de brincar, sou eu. Hoje eu mandei mensagem para o Nicolas, encontrei com um amigo dele na van e mandei a mensagem para ele brincando com ele. Irmãos, a questão não é a brincadeira. A questão não é a conversa. E sim, o que está aqui.
e sim a minha intenção, as minhas intenções. Eu preciso estar alerta, atento a todo instante, porque senão eu sou atingido. Porque senão eu perco o foco. Em Efésios 6,12, eu não vou entrar muito no texto, que eu estou preparando um estudo sobre a armadura de Deus para trazer para nós no momento certo. Mas Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Irmãos, precisamos estar atentos o tempo todo. A resposta de Eliseu ao lamento, ao possível lamento do rei Jeoás, me chamou muita atenção. Porque Eliseu podia falar: a verdade, rei, coitado de mim, fiz tantos, Deus me usou tanto, e agora eu estou aqui nesse leito, nessa cama, estou sofrendo, coitado de mim, rei. Irmãos, ele deu uma cortada no rei. Oh, meu pai, pega o arco e flecha, meu irmão, esteja com a arma na mão, esteja preparado para a batalha, porque os sírios estão lá, querendo tomar a sua terra, meu irmão. Você, como rei, com outras palavras, a mensagem que ele quis dizer: quando você está se lamentando, os filhos estão querendo atacar, e você está aí, despreparado, se lamentando. Esteja com a arma em punho, esteja preparado para a guerra sempre. Segunda coisa que eu aprendo com Eliseu, isso aqui, meu irmão, isso aqui, é que eu preciso ter a visão ampliada. O profeta Eliseu não limitou o rei. O rei tinha uma visão limitada. Eliseu não. O que Eliseu falou para o rei? Pega o arco e flecha. Agora, atira contra a terra, contra o solo. Irmãos, em momento algum Eliseu falou: lança só 3 flechas. Ele falou isso? Atire as flechas. E quantas vezes ele lançou? Ele lançou as flechas? 3 vezes. E a Bíblia diz que Eliseu se indignou com ele. Ficou indignado com ele. E falou com ele: você deveria ter flechado 5 ou 6 vezes para exterminar os sírios. Mas você, por ser medíocre, a medíocre é por minha conta, por você não ter visão, por ser medíocre, você só lançou 3 flechas. Você só flechou 3 vezes. E com isso, você só vai afligir, atacar e ferir 3 vezes os sírios. O que Eliseu estava mostrando ali, irmãos, o que ele me ensina e te ensina nessa noite com esse texto, é que eu e você precisamos ter uma visão muito clara do nosso futuro. Mas para isso, nós precisamos parar para observar para onde nós estamos olhando. Irmãos, Eliseu não limitou o rei. O rei que era limitado. Eliseu, o profeta, em momento algum falou: só lança 3 flechas na terra, no chão. Em momento algum ele limitou o rei. Mas o rei tinha visão limitada. Deixa eu te falar uma coisa. Vivemos um tempo onde as pessoas estão com a visão muito limitada. É possível uma esposa, quando ouve falar assim: o que você quer do seu marido em 2025? Ah, pastor, se o meu marido só vir em alguns cultos, eu estou feliz da vida, porque meu marido não é crente. Alguns cultos. Não. Seu marido vai ser um missionário, um pastor, um evangelista. Você vai se contentar se o seu marido vir aqui um culto ou outro? Não. Pode ser o início do negócio acontecer, mas você precisa olhar para o futuro e lançar as flechas o mais longe possível. Você não tem que se contentar com pouco, não, irmãos. Que visão limitada é essa?
Mas, irmã, e os seus filhos? Ah, se os meus filhos vierem no jump, na rede de jovens, eu estou feliz. Não. Não, se ele cultuar o Senhor, irmãos, o seu filho vai cultuar o Senhor aqui na igreja, mas ele vai cultuar na escola, falando do amor de Deus para os amigos. Seu filho vai cultuar aqui, mas vai ser um excelente filho dentro de casa. Vai honrar pai e mãe de verdade, como a Bíblia nos ensina. Agora, por que nossa visão é sempre limitada, irmãos? Porque, irmãos, o que você quer, irmão, em 2025? Ah, se eu comprar, pastor, um carrinho velho, com pneu careca, que ande a 40 por hora, só para me locomover, está muito bom. Você acha que é isso que Deus tem para você? Que visão limitada é essa? Deus tem o melhor para você, amém? Pena que nem todo mundo falou amém, mas eu creio por você. Deus tem o melhor para você. Mas eu e você, nós precisamos ter uma visão ampliada. Nós precisamos ter uma visão completamente desembaraçada do nosso futuro. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Nós precisamos trabalhar sabendo, enxergando o futuro. E quando formos orar, buscar algo da parte do Senhor, porque eu vou te falar uma coisa, talvez você esteja assim, ah, pastor, já orei tanto, já tentei tanto, eu não vejo resultado nessa área da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo de Deus não é o seu, não é o meu. E talvez você esteja pensando em desistir de alguém, que Deus não, presta atenção no que eu vou te falar, talvez você esteja pensando em desistir de alguém, que Deus não mandou você desistir. E você quer trocar os pés pelas mãos, em nome de outros erros, de coisas que aconteceram lá atrás. Deixa eu te dar um conselho. Projete o seu futuro, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Agora, irmãos, nós não podemos ficar limitados. Eu concordo com o bispo, que falou, nós precisamos orar mais. Eu concordo. Mas precisamos ter mais atitudes também, irmãos. Nós precisamos ter mais atitudes. Hoje estava na van, e o amigo do Nicolas, aí o PH, que estava indo embora, ele falou assim, o senhor não perde uma oportunidade. Não pode perder, irmãos. Ele, pastor, não, falou assim, você é dessa igreja aqui? Eu falei, sou. Você conhece o Nicolas? Conheço. Falei, você é amigo do Nicolas? Sou. Você vai vir na igreja quando aqui? Vem cá, deixa eu falar do amor de Deus para você. Ele me chamou. Falei, você não veio por quê ainda? Então, dá seu contato. Eu peguei o contato dele. Aí, imediatamente, mandei mensagem para o Nico. Nico, manda o contato do rapaz aí. Já mandou? Aqui, ó, já te mandei um WhatsApp, hein? Hoje ele falou que não poderia, que estava trabalhando. Eu falei, ó, eu quero você na igreja comigo. Nós vamos fazer uma confraternização, alguma coisa com os jovens semana que vem. Não sei o que vamos fazer ainda. A gente vai à praia, fazer luau, se a gente vai marcar para orar. A gente vai fazer alguma coisa com os jovens semana que vem. Amém? E eu vou chamar, quero que ele esteja aqui comigo. Já fala com ele, que ele vai estar aqui. Porque é um jovem que precisa ouvir o amor de Deus, irmãos. Então nós precisamos orar sim, eu concordo. Mas precisamos ter atitude também, irmãos. Estamos muito parados. Estamos muito olhando e falando, tá ruim, né? Tá difícil. Não, irmãos. A nossa visão ampliada nos faz avançar. Quem tem uma visão ampliada não fica parado. Porque se eu estou daqui, estou vendo o Francis lá na porta. E se tem algo de Deus para mim lá, se eu estou enxergando o Francis lá, sei lá, 40 metros, 50 metros, mais ou menos isso, você tem que dar? 30? A 30 metros de onde eu estou. Se tem algo de bom para mim lá, se eu estou enxergando longe, opa, eu não vou ficar parado aqui. Eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim. Agora, se eu tenho a visão limitada, só enxergo o que está aqui perto, fico nem aquelas galinhas ciscando, olhando para baixo. Oh, que bom, né? Tem aqui um lugar para eu ciscar. Não. Deus quer fazer de você uma águia que vai voar sobre as nuvens. Não, pastor, mas é tão bom ciscar aqui. Não é bom não, irmãos, olhar para baixo, sem perspectiva, sem uma visão ampliada. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos ter metas. Precisamos olhar para o alto. Precisamos voar alto. Para de ficar achando que Deus chamou para ser galinha. Deus te chamou para ser águia. Vai voar sobre as nuvens. Você vai chegar onde ninguém chegou, amém? Amém. Tem 4 agora. Aumentou mais um. Glória a Deus. A falta de visão nos faz pedir mal. Mateus 7,7 diz, pedi e dá-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-á. Abre-se-lhe-á. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que você está se contentando com pouco, se Deus, irmãos, Deus é extravagante. Deus, e as 3 vezes que ele liberou, eu levantei a mão, tomei posse da palavra, da profecia liberada do bispo aqui. E eu tomei posse da palavra aqui. Eu levantei a mão e falei, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque em 2025 eu não perco uma oportunidade. E com a visão ampliada que eu estou orando para que eu tenha, eu vou enxergar lá na frente. E eu vou saber pedir, para que eu possa fazer bom uso de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. E para encerrar, eu aprendo com Eliseu, que mesmo quando aos olhos das pessoas não tem mais jeito, Deus pode operar milagre. Eu vou ler o texto com você. Ainda no capítulo 13, no verso 20, diz assim, verso 20. Morreu Eliseu. Nós poderíamos falar assim, acabou a história, né? Eliseu não opera mais milagre nenhum, nada mais vai acontecer, porque talvez você olhe para o seu casamento e diga assim, morreu. Talvez você olhe para a sua vida emocional e fala, morreu. Talvez você olhe para as suas finanças e fala assim, morreu. Talvez você olhe para alguém e fale assim, aquele ali, morreu. Presta atenção. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, a entrada do ano. A entrada de onde? Do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, a Bíblia não fala o nome dele, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Eu fico imaginando a cena, os caras lá com o defunto, segurando o defunto, ih, está vindo um bando, joga o defunto e sai correndo. Olha o texto. Lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Talvez você olhe e pense assim, ó, já morreu. Talvez você assim, meu casamento já morreu. Minha vida emocional já morreu. Aquele irmão já morreu, não tem jeito para ele. Irmãos, em nome de Jesus, em 2025, vou profetizar sobre a sua vida. Em 2025, Deus vai ressuscitar coisas, sonhos, pessoas. Deus vai ressuscitar coisas que você nem imagina. E Deus vai usar a sua vida para isso. Agora, é sentado sem fazer nada? Não. Ali Eliseu estava morto. Mas o que Eliseu fez antes, irmãos? Talvez você já tenha desistido de algo. Em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. E faça do ano de 2025 o melhor ano da sua vida. Eu quero profetizar vida sobre a sua casa. Eu quero profetizar vida sobre todas as áreas da sua vida. E você pode estar falando assim, eu não acredito mais. Já está morto. Olhavam para Eliseu e falavam assim, só tem os ossos. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode olhar e ver os ossos. Mas Deus olha e vê que ainda tem jeito. Vai sair vida daí, ó. Vai sair vida. Irmãos, eu creio em algo, irmãos. Eu creio. Esses dias, eu pensando nisso, eu lembrei do bispo. Porque hoje o bispo, ele anda muito para pregar o evangelho. Mas antes ele andava muito para vender artesanato. Deus pegou Pedro, que era pescador de peixe, e fez dele pescador de homens. Talvez você pense que a sua dificuldade, que a dificuldade que você está enfrentando é para a morte. Não é não, irmãos. É para te treinar para algo melhor lá na frente. É para te treinar para que você possa ajudar outras pessoas a superar esse desafio como você está superando. Como você vai superar. Às vezes nós pensamos, isso aqui, Deus permitiu isso aqui comigo. Sim, para te treinar. Para te capacitar. Para te fazer orar mais.
E uma das metas, eu quero abrir um parênteses aqui, uma das metas que você precisa ter em 2025 é orar mais, ler mais a Bíblia, meditar mais na palavra de Deus. E eu e você, em 2025, irmão, se prepare para ter um ano extraordinário. Se prepare para voar. Irmãos, Deus, presta atenção, que no final de 2025 você vai lembrar dessa palavra. Alguns, por tomarem posse dela e viverem ela na íntegra. Outros, por até lembrar e falar assim, não acreditei no que o pastor falou. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus está soprando. Em 2025, o vento vai ser a favor. Presta atenção nisso. Abra as asas. Vá voar. Pare de ciscar. Pare de se enxergar como galinha quando olha no espelho. Eu começo a olhar para você como águia, tendo visão de águia. Eu não sei se você sabe, mas a águia, ela tem visão de quase 360 graus quando ela está voando. Eu não sei se você sabe, mas a águia, eu não lembro mais, eu tenho um livro que dá um estudo sobre a águia, eu estou procurando, que eu quero emprestar para o Marcelo. E a águia, ela consegue enxergar longe o perigo. A águia consegue enxergar os cumes mais altos, onde ninguém chega. Ela chega lá. E talvez você olhe para os seus desafios em 2025 e fale assim, é muito alto. Para quem é galinha é alto, para quem é águia não. Talvez você olhe assim, não, mas está tão distante. Para quem é galinha é, mas para quem é águia não. Deus hoje vai fazer com que eu e você saiamos daqui, projetando 2025, olhando para nós como águia. Homens e mulheres com uma visão em Deus, que sabem pedir, que vão viver uma abundância, algo extraordinário, extravagante da parte de Deus em 2025. E se você crer, diga amém. Amém. Deus te abençoe.